Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Faira. Hoje a gente está aqui com o Djalma, o presidente da DEASC, e a gente gostaria de tirar algumas dúvidas, Djalma. Tudo bem? Olá, Faira, tudo bem? Então, é muito bom estar aqui, né, fazendo essa entrevista com você, esclarecendo, né, muitos pontos importantes para o nosso morador, nosso ocupante, aquele que está lá esperando o título de propriedade. Então, Djalma, minha primeira dúvida é: como que funciona? Eles coletam os nossos documentos, trazem aqui para a DEASC? Como é que funciona essa papelada? Sim. Primeiramente, a DEASC é uma entidade que há muitos anos já trabalha com regularização fundiária. E ela trabalha fazendo isso para muitos municípios diferentes em muitos lugares do Brasil. Normalmente a gente monta uma equipe lá na cidade, onde a gente está regularizando, no núcleo, no bairro, na rua, onde o morador mora, e lá a gente tem um colaborador, uma pessoa que vai lá junto o documento, faz a reunião, conversa com a prefeitura e dá o trâmite lá que é necessário. E depois de tudo isso, Djalma, houve a coleta de documentos, né? Aconteceu o processo aqui na DEASC. Faltou algum documento de algum morador. Como que vocês fazem esse processo? Vocês ligam, mandam mensagem? Como funciona? Então, quando uma pessoa participa de uma reunião, uma audiência pública, e em seguida há necessidade de coletar o documento dela, a gente vai no bairro que ela está. E muitas vezes essas pessoas esquecem ou não têm um documento que é preciso fazer de forma completa. Nesse caso, a gente usa duas formas. Ou a gente marca uma nova reunião, ou a gente vai estar entrando em contato com a pessoa, está fazendo uma busca ativa ou fazendo com que ela envie esse documento que falta através do telefone, do número, né, do contato pela mídia do WhatsApp, e a gente vai fazendo esse diálogo com cada um através da nossa equipe que está no escritório da matriz, fazendo a lista, fazendo a qualificação. Ou seja, todo aquele que tiver um documento faltando, a gente vai entrar em contato. E essas reuniões, como que funciona a divulgação delas? Quais são os sites que vocês usam? Instagram, YouTube? Como é que funciona? A gente usa, primeiramente, marca a reunião junto com a prefeitura, né? Que a prefeitura é a nossa grande parceira naquela cidade. É ela que vai, inclusive, convocar a reunião. E aí, para fazer essa convocação, é muito importante que todos os moradores participem, que todos os moradores estejam presentes na reunião, mas principalmente que fiquem atentos depois também ao grupo de trabalho que vai ser criado depois da reunião, porque lá a gente tem no grupo de trabalho, que é isso que agora, inclusive, as pessoas estão ouvindo, fiquem atentas, os avisos, os passos, todo o passo que será dado, o procedimento estará lá no grupo. E, Djalma, se eu tiver um terreno no meu nome, certo? Né, mandei para a DEASC todos os meus documentos, foi feito. No meio, né, disso tudo, eu quero passar esse terreno para o meu filho e eu quero que a partir disso vocês coloquem no nome dele. Ou tipo, vou passar para o nome dele e vai ser regularizado no nome dele. Como é que funciona? Então, inicialmente a lei fala que é o ocupante que está lá hoje que é o chefe de família, geralmente mãe e pai, né? Passar para o teu filho diretamente, a lei não permite, exceto se você mora com o teu filho, é solteira, ou viúva, ou é separada, e aí a gente quer fazer no nome da senhora e também do seu filho, desde que ele seja maior de idade, mas nós não podemos deixar você de fora da titulação. Então, geralmente as pessoas querem fazer inventário, já passar para os filhos. Isso não é possível. A gente precisa titular aquele que mora e que é o chefe da família. Então, essas declarações que a gente acaba pedindo para o pessoal é realmente por causa disso, né? Porque perante a lei a gente precisa declarar que essa pessoa é solteira, viúva, união estável ou casada, certo? Exatamente. Solteira, viúva, casada, às vezes a pessoa ela é divorciada ou não, às vezes ela é separada, mas não está divorciada no papel. Então tem várias situações que o Estado Civil e a gente precisa saber exatamente qual é a condição daquela pessoa. Então a gente precisa juntar a documentação completa. É muito importante que vocês saibam disso, né? Que o morador saiba disso. A gente precisa que a documentação seja toda ela completa,
porque se faltar um documento ou se um documento essencial estiver ausente, a gente fica com dúvida a quem titular aquele imóvel. E a gente sabe que o imóvel onde a gente mora é o lugar mais importante para aquela família. É aquilo que a família lutou a vida inteira para conquistar. Um imóvel, ele não pode ter um erro de titularidade. Por isso que a documentação ela tem que ser bem completa, bem legível e bem juntada. Djalma, eu sei que algumas das perguntas são: qual que é a diferença de REURB e lar legal? Que eu sei que essa é uma das grandes perguntas que fazem. É uma boa pergunta, Fara. O que que acontece? No nosso país, a gente tem quase metade dos imóveis irregulares por todas as cidades. E os estados, os municípios, em geral, eles vão criando programas de regularização. O estado de São Paulo cria um programa, o Paraná, Mato Grosso. Cada estado e cada cidade tem programas diferentes. Alguns estados instituem programas chamado Lar Legal. Nós trabalhamos muito esse programa, que é um programa que é através de um programa judicial, a gente judicializa, um juiz vai decidir pela titularidade daquele imóvel irregular. Agora, o REURB é uma ferramenta também de regularização que, ao invés do juiz, quem vai decidir que aquele imóvel seja transferido para aquela família é o prefeito da cidade, é o chefe do executivo. Então, basicamente, o lar legal é judicial e o REURB é um procedimento municipal administrativo. É basicamente quem vai decidir a titularidade do juiz ou prefeito. Nesse caso, o lar legal é o juiz e o REURB é o prefeito da cidade. E durante esse processo todo, Djalma, a partir de quando vai começar a contar por pagamento dessas parcelas? Que eu sei até então que vocês cobram esse valor, que seria de? Aproximadamente, na grande maioria dos municípios, a gente tem tabelado em 2 salários parcelados, isso a condição do morador. Só é cobrado do morador qualquer valor quando a matrícula estiver no nome dele e sendo entregue para ele. Assim a gente evita muitos problemas, como atrasos e também como outras empresas, né? A gente tem ouvido relatos por aí afora, cobram no morador, não entregam a matrícula e o morador ficou no prejuízo. E para evitar dano e para evitar desentendimentos nesse sentido, nós não cobramos nada antes de entregar a matrícula, para o morador também se sentir mais seguro que ele está entrando num programa, que ele está pagando quando receber a matrícula, e isso é uma garantia extremamente importante, principalmente hoje no Brasil, que a gente tem muitos relatos de empresas que enganaram pessoas e sumiram. E como a empresa de ASC tem hoje uma notoriedade, há muitos anos fazendo esse trabalho, decidimos fazer dessa forma. Assim não há engano, né? Só recebe, só paga quando recebe, e assim todo mundo fica contente e vai ser algo mais seguro. E, Djalma, eu sei que esse processo não depende só da gente, né? Mas também da prefeitura, né? Do município em si. Explica pro pessoal como que funciona isso, porque eu sei que tem várias pessoas que chamam perguntando como é que tá o meu processo, como é que tá? E não depende só realmente da DEASC, certo? É verdade. Às vezes as pessoas acham, né, que é só entregar o documento e está tudo pronto, né? E na verdade, quando a pessoa entrega o documento, é só o começo. A partir daí tem mais 20 etapas pela frente. Então a primeira fase é reunir a documentação. Para isso a gente faz reunião, a gente reúne as pessoas, depois a gente vai coletar a documentação, a gente vai fazer o trabalho de topografia, medir todos os lotes, depois todo mundo precisa assinar a documentação, que é um trabalho importante. Depois de tudo isso feito, reunida a documentação, feito o processo, isso vai para a prefeitura ou vai para o juiz, né, dependendo do programa, e aí o trâmite começa na forma administrativa ou judicial. Aí passa pelo Ministério Público, passa pela prefeitura, passa pelos órgãos internos, fazendo com que haja 20 etapas. E quando isso for concluído, quando todo mundo analisou, aí vai efetivamente para o cartório de imóveis e emite o título para cada morador, uma matrícula registrada em nome do morador que se cadastrou. Quero destacar que são mais de 20 etapas, a empresa leva em torno de 90 a 100 dias para fazer a parte dela, depois
a parte da prefeitura, a parte do judiciário e do cartório. Cartório de imóveis, né? Então, é muito importante saber que há muitas etapas. Não é apenas juntar o documento do morador e achar que está pronto. Tem muito trabalho ainda para ser feito depois disso, e nós vamos manter o grupo informado. A gente vai colocar um cronograma de trabalho, todas as etapas que precisam ser cumpridas e todas as etapas que já foram cumpridas e que ainda restam cumprir. A gente chama isso de operação transparência, quando a gente vai informar o morador, no grupo aqui também, de todas as etapas que estão acontecendo. As pessoas não precisam se preocupar. Sempre que houver uma movimentação no processo, seu processo, a gente vai informar o morador, se foi para a prefeitura, se foi para o cartório ou para onde quer que seja. Estamos sempre informando ao morador no grupo de trabalho. Ah, mas eu enviei o meu documento, certo? Enviei meu documento e vocês estão me pedindo de novo esse documento. Muitas das vezes, o que eu acho que acontece é que esse documento não fica realmente legível, certo? Então a gente tem que estar entrando em contato de novo, isso acaba atrasando o processo, certo? É verdade. Eu vou dar 3 exemplos aqui para ilustrar essa nova pedida, né? Às vezes as pessoas vêm com o documento forma elegível, e aí a gente precisa do documento muito claro, não podemos ter rasura. Às vezes também as pessoas levam uma parte do documento e a outra parte não entrega, a gente precisa pedir tudo, né, de forma completa. E também a certidão de nascimento, de casamento, ela precisa ser atualizada de tempo em tempo. A gente não pode pegar uma certidão muito antiga, porque ela já perdeu a validade. A certidão, ela, a cada 30 dias, ela tem uma atualização. Então, às vezes, as pessoas tragam a certidão de casamento lá de 1980 e a gente precisa pedir uma atual. E às vezes a pessoa não trouxe a certidão atual, trouxe a antiga, e acha que nós estamos pedindo de novo o mesmo documento. De fato, a gente pede o mesmo documento, só que atualizado. E como o processo segue vários trâmites, às vezes leva mais de um ano, a certidão desatualiza. E também tem mais um documento que às vezes a gente pede quando a pessoa é casada, que é o pacto antinupcial. É um documento que é adicional ao casamento, em regime universal de bens, que também tem que providenciar e que a pessoa geralmente não entrega na primeira fase. Então, essa documentação toda, ela requer atualizações e também requer que seja legível. Isso é importante, porque a gente não pode ter erro nem dúvida a quem titular aquele imóvel. E o cartório também tem uma parte importante nisso, Faira, porque às vezes o cartório está lá analisando o processo, verificou uma situação inconsistente, a pessoa diz que é casada, mas ela está se cadastrando como solteira, Sim. aí a gente precisa confirmar isso. Então, isso são detalhes que não podem passar desapercebido por ninguém. Então fica de pré-aviso para os moradores que os documentos precisam estar legíveis, né? Geralmente colocar em uma mesa, né? Deixar bonitinho os papéis. Mas eu acho que é isso, Djalma. Acho que a maioria das dúvidas foram sanadas e conforme elas forem surgindo, a gente volta aqui. Eu tenho ainda mais umas considerações, agradecer a entrevista, Faira, pelo seu tempo, disponibilidade, pelo meio de comunicação, mas eu quero dizer assim mais três observações. Às vezes, Faira, acontece, as pessoas vêm, moram no lote, seu contrato tem uma metragem, mas a gente acaba chegando lá e medindo o lote preciso e verifica que o tamanho é menor do que está no contrato. Isso acontece muito e a gente tem que registrar o lote em nome do morador conforme está no mapa, está no medido. O contrato pode ser muito antigo, foi medido na época com outros instrumentos menos precisos e a gente às vezes tem essa divergência, acontece muito. Isso é muito importante. Tem mais um fator que eu queria chamar a atenção. Agora que tu falou isso, Djalma, tu me fez pensar. Caso o lote seja, né, de uma metragem, certo? Eu tenho um vizinho, né? Então, talvez um pouco do meu lote é do meu vizinho, certo? Na topografia, esse lote seria meu, mas quando vai medir o do vizinho,
né, que seria diferente, acaba pegando um pedaço do meu terreno. Mais para frente, como isso funciona? A gente precisa comprar esse pedaço do lote? Como que funciona? Então, a lei não exige compra, ela só precisa comprovação de posse, né? Então, esses vizinhos têm que estar com um bom entendimento, não pode ter briga, não pode ter uma disputa, nem um conflito nessa área, senão ficam os dois de fora da regularização. É também importante que esse lote já saibam todos que ele vai ter uma parte sua e uma parte do seu vizinho. O ideal é que quem mora ali, os dois então, façam o seu cadastro, para que o lote seja dado a ele a que de fato pertence, e a parte que ele possui e ocupa seja dado a ele também. Ou seja, não temos como inventar a área, nem criar terra, né? Mas precisamos regularizar o que a pessoa realmente ocupa naquele espaço. E, lembrando, não pode ter conflito, porque senão um conflito a gente não consegue. Sim. Então é isso, Djalma. Tem mais algum ponto para esclarecer? Mais alguma coisa? Eu diria das vantagens, né? E eu acredito que é muito importante que as pessoas saibam, né? Um lote regularizado vale mais. Vale né? mais. E também todas as famílias que tiver o lote regularizado, elas têm uma segurança muito grande, maior. É também possível, quando regularizam um loteamento, a prefeitura fazer investimento ao redor, na rua, no espaço, criando espaços públicos melhorados. E também, né, é muito importante dizer que as pessoas que têm casas precárias, casas que precisam reformar, elas com a matrícula na mão conseguem fazer mais isso fácil. de forma financiada. Então, é uma série de vantagens que eu acredito que a gente teria que fazer um vídeo só delas, para explicar para a pessoa que vale a pena regularizar o custo-benefício. O benefício é muito maior do que o custo que ela tem na regularização. Vale a pena sair dessa situação e entrar com o lote regularizado para ti e para sua família. É isso aí, Djalma. Certo? Obrigada, Fábio. Pela entrevista. E que bom que a gente conseguiu atender essa demanda e ao morador atento ao grupo. Muito obrigada.